Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Rabino. Um prazer. Boa noite, Rabino. Boa noite, um prazer enorme estar aqui com vocês mais essa segunda-feira. O nosso tema continua, estamos andando no tempo, e agora nós, na nossa cronologia do nosso povo, nós vamos ir do exílio à Inquisição. Para recordar, nós fizemos o módulo 1, na busca do indivíduo, no módulo 2, na busca da família, o módulo 3, na busca do local, né? Quer dizer, nós estamos caminhando, né, da nação, né, e depois do local, e agora os rabinos. Recapitulando o módulo 4, e no módulo 4, nós começamos com Yoshua entrando em Israel e terminando na destruição do templo, né? Naquele momento, passamos pela conquista de Israel, pelo rei Saul, pelo rei Davi. 1002 antes da Era Comum, Jerusalém já era a capital de Israel, e dizem que não tem laços judaicos. Como é que a Unesco consegue essa proeza, né? Depois tivemos o Beit HaMikdash construído. Depois nós fizemos o Elial, a Navi, passamos por os profetas até chegarmos na destruição do templo. Hoje, eu vou, então, relembrar o profeta Isaías, porque ele tem uma contribuição importante, e eu destacarei na aula a contribuição do conceito do Messias, o Mashiach. Quem trouxe isso para a história da humanidade foi o povo judeu. O judaísmo é que trouxe o conceito de Mashiach. E um dos lugares, né, uma das fontes é o profeta Isaías, que nós vamos falar. Depois eu vou recolocar de novo Irmial e Yehezkel. Irmial, de extrema relevância, o profeta Jeremias, por trazer contribuições relevantes para a nossa identidade. Ezequiel também. A destruição do primeiro templo. Depois, a declaração de Ciro, permitindo aos judeus o retorno. O milagre de Purim ocorre logo depois, em 518, antes da Era Comum. E aí nós temos a construção do segundo templo, no 516. 2 anos depois do milagre de Purim, nós temos a construção do segundo templo. Então, nós temos, na verdade, que nós temos há 70 anos, o conceito de Galut Babel, 70 anos nós temos de diáspora da Babilônia. Seguindo, nós temos o fim da profecia e o início da era rabínica, e depois nós temos o Septuaginta, tradução da Torá para o grego. Depois nós temos a revolta dos Macabeus, a festa de Hanukkah, 167 antes da Era Comum. Nós temos a destruição do segundo templo, 70 já da Era Comum, depois da Era Comum. A revolta de Bar Kokhba e o Sanedrin, 425
O Sanedrim seria o tribunal rabínico, instituição essa que vai desempenhar um papel fundamental na nossa identidade. Eu vou continuar com o Urashi, que é o primeiro grande rabino depois da era talmúdica, o Maimônides, por suposto, e o Ramban, o Nachmanides, por suposto, até chegar na expulsão dos judeus da Espanha. Esse vai ser o percurso da aula de hoje. Com algumas observações ainda para início da aula. O primeiro, o segundo tempo durou 420 anos. Yeshua, o Jesus, ele viveu entre 4 antes da Era Comum até o 29 depois da Era Comum. Viveu na época dos rabinos e do segundo tempo. Nós vamos conseguir entender qual é a atmosfera em que ele nasceu, em que ele desenvolveu as suas contribuições para a humanidade, por que o fez, embora não é o título principal, mas como eu passo pelo tempo, eu preciso dar esse destaque, porque vivemos num país, né, onde a religião predominante, né, é a religião católica. Então, nós temos que dizer também que se o Messias é um conceito judaico, nós trouxemos para a humanidade este personagem também. E nós temos que saber um pouquinho, porque nós não vamos fazer uma aula inteira sobre ele, poderíamos até, mas citarei um pouquinho sobre este personagem. Purim, como uma festa diaspórica, muito importante, ela foi concebida na antiga Pérsia. Todas as festas até então eram festas que vinham da tradição bíblica, que, por um acaso, também foram concebidas fora de Israel, porque elas foram concebidas no deserto do Sinai. A festa de Pêssah foi concebida no Egito. A festa de Shavuot foi debaixo do Monte Sinai. E a festa de Sukkot lembrava as nuvens que protegiam o povo por 40 anos de deserto. Ora, então, conceber uma festa na diáspora não parecia ser algo novo. Hanukkah já parece ser o novo, porque ele faz a concepção dele ocorre em pleno Israel, no período rabínico. O cristianismo é importante, se torna a religião oficial do Império Romano 380 depois, né, da Era Comum, e Maomé, o islamismo, Jerusalém conquistada, 638. Eles aparecem, veja bem, se Jerusalém era a capital de Israel no ano 1000 antes da Era Comum, o Islã aparece conquistando Jerusalém apenas 638 depois da Comum, ou seja, 1.700 anos quase depois de a gente ter tornado Jerusalém capital. Não quer dizer que não tínhamos outros contatos históricos com aquele solo. E já é importante fazer essas observações de início do nosso curso. Profeta Isaías. O que eu quero destacar do profeta Isaías, como eu falei, é o Mashiach. O profeta Isaías viveu 197 anos antes da destruição do primeiro templo. E ele viveu na Judéia, tá? Importante essa informação, tá? Ou seja, ele profetiza o Mashiach, mas ele ainda está vivendo com um templo erguido, né? Então isso é muito importante, né? Entender o tamanho, né, da visão profética que este Isaías traz para nós. Ele escreve o seguinte em seu livro: que ocorrerá no fim dos dias, o que nós chamamos em hebraico de Aharit Yamim,
que o monte da casa do Eterno se elevará acima de todos. A ele irão muitos povos e dirão: vinde à casa de Deus de Jacó. Ele, Mashiach, nos ensinará seus caminhos e por eles seguiremos. Está escrito que Mitzion Tetzé Torah Udvar Hashem Yerushalayim. Famosa música. Que Mitzion Tetzé Torah Udvar Hashem Yerushalayim. E ele, o Mashiach, julgará as causas entre as nações, estabelecerá suas decisões entre muitos povos, as decisões de Deus. O Mashiach vai comunicar às nações. Por exemplo, vocês sabem que nós estamos com decisões em Israel. Essas decisões sobre Jerusalém, sobre territórios. Então, isso é a pauta do Mashiach. Pauta do Mashiach é o conflito Estados Unidos e China, por exemplo. Pauta do Mashiach. Pauta do Mashiach, os conflitos do Brasil com ele mesmo. Né? Também o Mashiach tem que vir aqui, porque ele vai ter que dar um jeito nisso. Né? Então, o Mashiach, ele participará da política internacional no mundo. Né? O que a ONU não conseguiu fazer, né, o Mashiach fará e com brilhantismo. E ele vai julgar as nações, tá? Então, toda a história produzida pelas grandes nações, os grandes impérios, desde o passado, etc., será julgado, né? E, no final, converterão suas espadas em arados e suas lanças em foices, e aí a palavra belíssima no hebraico, lo issa goi el goi herev, não haverá mais guerra de uma nação para outra nação, velo ilmedu od milhamá, e não haverá mais estudos, orçamento destinado à guerra. Isso tudo, profeta Isaías, 197 anos, antes da destruição do primeiro templo. Ele já olhando o futuro. E aí, mais uma fonte sobre o Mashiach. Isaías, capítulo 11, diz: um rebento sairá de Ishai, ou seja, Ishai, Davi, ele era filho de Ishai. E David Ameler, Mashiach ben David, é descendente de Davi. Um rebento sairá de Ishai, pousará o Espírito do Eterno, espírito de sabedoria, de compreensão, de aconselhamento, de fortaleza, de conhecimento, de temor ao Eterno. Ou seja, o profeta Isaías está dizendo que o Mashiach, ele precisa ser uma pessoa, um erudito do judaísmo. Ele não pode ser uma pessoa que não seja erudito do judaísmo. Né? Ele tem que ser uma pessoa com uma sabedoria extraordinária para lidar com os temas complexos e espinhosos. Como eu disse anteriormente, a ONU não conseguiu resolver, né, diversos tratados e reuniões, e as pautas não avançam. E aí ele diz: o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará ao lado do cabrito, e o filhote de leão com o leão adulto andarão juntos e uma criança os conduzirá. Ou seja, é metafórico, né? As palavras proféticas foram escritas de forma metafórica, o que era impossível ver, por exemplo, no reino animal, o que é impossível ver, por exemplo, na política, na geopolítica internacional. Então, será possível com o Mashiach. Né? Isso não quer dizer que o homem não tenha que tentar, né? Ele busca essa paz, ele busca essa compreensão e respeito entre os povos, ele vai tentando construir uma ponte messiânica para que o Mashiach chegue, mas deixar bem claro que esse êxito só será, vamos dizer,
concluído ou realmente alcançado pelo Mashiach. Por isso, por essas fontes do Isaías, por exemplo, nós, no passado, não aceitamos o Jesus como o Mashiach, porque ele não conseguiu trazer paz, ele não conseguiu transformar as espadas em arados, ele não conseguiu trazer mais sabedoria, compreensão, fortaleza, conhecimento e temor ao Eterno. Muito pelo contrário, nós tivemos uma produção de temor à espada, temor ao império. Foram construídas estádios onde pessoas eram jogadas às bocas dos leões, depois jogaram de penhasco, depois jogaram para fogueiras da Inquisição, e etc, etc, etc. O que nós tivemos é o temor da espada. E isso não é nada de Mashiach, né? Obter o que Deus deseja pela guerra é algo que é contra qualquer princípio messiânico judaico, de acordo com esta fonte, o profeta Isaías. Então, ainda que poderíamos também descontextualizar, porque a revelação do Jesus era fora de época, né? Porque uma das atribuições ao Messias é a reconstrução do templo, algo que não poderia ser feito por ele, porque o templo ainda estava de pé. Então, também, a própria sugestão que fosse a época da vinda do Mashiach, não só pelos fatores que eu já mencionei anteriormente, como as circunstâncias, né? O fim dos tempos não ia ser lá, com o templo ainda erguido. Então, eu poderia citar uma série de outras questões, mas, fato concreto, nós, judeus, no passado não aceitamos, né, as contribuições desse personagem, nem como Mashiach, e muito menos como filho de Deus ou como Deus, que aí implicaria em questões de princípios judaicos que não vêm ao caso. Mas se eu citar agora o Jeremias, ele pergunta, e nós tivemos na semana passada a cerimônia recordando a destruição do Bet HaMikdash, a destruição de Jerusalém, e, por que não, a destruição de todo Israel no dia de Tisha B'Av, o profeta Jeremias perguntou por que Israel foi destruído. Vejam, a literatura dos profetas é de grande importância para a nossa identidade. Por quê? Porque nós, judeus, não ficamos contentes apenas com análises de cientistas políticos. Eles podem dizer que Israel foi destruída no passado porque o território ele era de grande importância geopolítica, etc. Muito bem. Pode até ter essa explicação também, mas isso é superficial. E isso, no nosso entendimento, não é a história profunda, não é a história do espírito que move os personagens do drama da humanidade. Então, por que a destruição de Israel? Pergunta o profeta Jeremias. E ele diz: quem será o sábio que compreenderá o que aconteceu? E a quem falou o Eterno para que o possa explicar? Por que razão pereceu a terra e se tornou um deserto sem habitantes? Vayomer Adonai alosvam et torati. Deus me falou que o motivo da destruição de Israel se deve porque eles abandonaram a minha Torá. Minha voz não quiseram ouvir. Essas são as palavras de Jeremias. Vejam, é uma profecia que não deixa mais nenhuma dúvida. Ainda que se possa explicar os interesses geopolíticos para comércio, para saída ao mar Mediterrâneo, enfim,
tudo que vocês quiserem e buscar, e foi escrito e documentado nos livros da história, mas é preciso que nós, judeus, entendamos uma coisa: foi produzido também textos sagrados, textos esses que carregamos nas prateleiras dos nossos avós, que é o Tanar. E o profeta deixa claro: quem será o sábio que vai compreender o que aconteceu? Precisa ser sábio para entender que essa camada da ciência política é uma camada superficial. Tem coisas a mais que movem a história. E isso, contribuição do Jeremias, que faz parte da nossa identidade. Outra questão importante do profeta Jeremias é o surgimento da comunidade judaica. Quem criou esse conceito da comunidade judaica? Profeta Jeremias, saibam vocês, deem crédito a ele, escrevam nos seus corações, nas suas mentes. Foi o profeta Irmiá Anavi. Foi ele que criou o conceito da comunidade judaica. Por quê? Porque os judeus foram expulsos na destruição do primeiro templo, foram levados forçosamente à Babilônia, e quando chegaram na Babilônia, aí diz o profeta Jeremias: assim disse o Eterno, Deus de Israel, a todo aquele que fiz ser exilado de Jerusalém à Babilônia: constrói casas e habitai-as, plantai pomares, comei de seus frutos, buscai esposa, gerai filhos e filhas, buscai promover a paz da cidade para onde vos exilei, rezai por ela ao Eterno, pois em paz tereis e também a paz. Ou seja, o profeta está dizendo o seguinte: quando vocês forem lá, se organizem, construam casas, vão habitar, construam sinagoga, construam escola, promover casamento entre vocês, né? Buscar as esposas, gerar filhos, filhas, promover a paz com a cidade que você está, reza por eles. Quem não percebe, por exemplo, na liturgia das grandes festas, em especial na noite de Kippur, na noite do Yom Kippur, a liturgia Sfaradi faz uma reza ao prefeito da cidade de São Paulo, faz uma reza para o governador do estado de São Paulo, para o presidente da República, não importando se ele é do PT, do PSDB, e se ele é Bolsonaro ou Lula. Não me interessa isso. Interessa, como rabino, que nós temos que rezar para a paz de onde nós nos encontramos. Porque se tivermos a paz, tudo será melhor para a comunidade, né? Não adianta conflitar com o PT, com o PSDB, com o Bolsonaro. Que bobagem! Ultimamente eu vejo essa imaturidade da comunidade, é uma imaturidade a comunidade tomar partido, se posicionar para a direita ou para a esquerda. Já cansei de falar, nós judeus não temos que ter filiação partidária. E se a pessoa judia se filiou, ele responde pela pessoa física, não pela comunidade. Não pela comunidade. Ele responde por ele. Pode fazer até contribuições para a comunidade, mas ele responde por ele. A comunidade judaica tem que falar com todos que estão no poder, não importando o partido, não fazendo campanha contra nem a favor. Acaso Nabucodonosor era bom conosco? Mas o profeta pede para rezar para ele. Mas acabou de destruir a cidade. Reze para ele, fique de bem, conviva, monta a sua comunidade. Eu rogo, eu peço para a minha comunidade, não vão nessa, sai disso. Vai pensar como melhorar a sua sinagoga, vai pensar como melhorar a sua escola, vai pensar como melhorar os projetos sociais que a comunidade judaica precisa fazer para dentro dela e para fora dela. Vai pensar nisso, esquece o resto. Mas isso é Jeremias. Profeta Ezequiel, né, fala do retorno a Sião, que depois os judeus chamaram de sionismo. Mas, desculpe, o sionismo, o que é o retorno ao Sião, se não
devolver a naturalidade do território ao seu povo. A Torá fala da terra prometida aos patriarcas, entrega a revelação de Deus no Monte Sinai em pleno deserto para chegarmos em algum lugar e sermos um povo. Aonde? Na terra de Israel. Só que agora nos colocaram para fora, para a Babilônia. E aí precisamos voltar para Sião. O sionismo precisa voltar. Não foi Theodor Herzl que fez isso. Theodor Herzl trouxe a versão moderna do sionismo. Mas o sionismo não foi ele. Isso é uma distorção de fatos. O retorno a Sião foi colocado pelo profeta Ezequiel. E ele diz: vós, porém, ó montanhas de Israel, fareis florescer vossos ramos e produzirei vossos frutos para o meu povo, que retornará em breve. E, de fato, foi breve, 70 anos só. E as cidades serão habitadas de novo. E nos lugares voltará a haver edificações, vai ser reconstruir tudo. Sim, farei com que os homens voltem a trilhar teus caminhos, meu povo de Israel, e voltarás a ser sua herança. Muitos dizem que essas profecias são atemporais, porque eu poderia dizer que o profeta Ezequiel ele foi com o povo judeu para a Babilônia e falou isso para o seu povo lá. 70 anos, isso já se cumpriu, não tem mais significado, não tem mais relevância. Não é assim que se lê o texto bíblico. O texto bíblico, a voz de Deus, ela não é descartável. A voz de Deus não tem prazo de duração, diferente do pensamento científico, que muitas das vezes ele tem, sim, prazo de duração, pela própria característica da ciência. O que se dizia A pode se tornar B ou ficar um A mais B. No judaísmo, se é a palavra de Deus não precisa de remendo. Palavra de Deus não precisa de substituições. Como assim? Você vai substituir a palavra de Deus pela sua? Como assim? Aliás, essa foi uma das grandes características da era rabínica de proteção ao judaísmo autêntico. Portanto, voltar os frutos a produzirem, voltarem as edificações, não se deve só quando o povo voltou na construção do segundo templo. O texto se refere sempre. E foi isso que aconteceu. Uma profecia Ezequiel comprovada aos nossos olhos e aos olhos da história. Enquanto o povo judeu está na terra de Israel, aquela terra produz. Enquanto o povo judeu está na terra de Israel, os edifícios são construídos. A ciência bomba, desenvolvimento total. Enquanto os judeus estavam lá fora de Israel, Israel era um deserto. Ninguém conseguia produzir nada. Zero. Não tinha o que comer, o que beber, não tinha edificações, não tinha construções. E as pessoas, os próprios historiadores, não sabem explicar por quê. Por que Ezequiel? Manda ler Ezequiel. Isso faz parte da nossa identidade. Entendam o conceito de comunidade, o que levou à destruição de uma nação, ou quando se larga a Torá, a volta de Sião como uma base de uma profecia em que há uma relação do seu povo com a sua terra. A terra produz quando o judeu está. E Isaías, que fala de uma Mashiach, de uma mensagem universal, não só uma mensagem nacional. Então, um judeu que estuda, um judeu que passa por essa cronologia, a identidade dele vai se moldando. Eu sou um judeu porque eu tenho essas ideias muito claras dentro de mim. E há uma profecia famosa do profeta Ezequiel, que é
certa vez ele foi levado, conduzido ao Vale do Dura, e ali disse, ó filho do homem, falando para Ezequiel, Deus falando com ele, porventura esses ossos poderão viver? Opa, desculpe. E aí eu respondi, ó Eterno, somente tu sabes se esses ossos vão viver ou não. Aí Deus responde, saiba que esses ossos são toda a casa de Israel, que dizem secos são nossos ossos. Metáfora. E perdida nossa esperança. A redenção física precede a redenção espiritual, porque diz o próprio profeta Ezequiel, Velakatri etrem min hagoyim. No futuro, Deus vai recolher os judeus de todas as extremidades do mundo. Vikibatzti etrem. Eu vou fazer kibbutz. Vikibatzti, o verbo lekabetz. Lekabetz é juntá-los. E vou trazer vocês para a terra de Israel, que é as aliot. A primeira aliá, a segunda aliá, século XVIII, XIX, XX, atual, XXI. O que está acontecendo? Os judeus da França, judeus da Etiópia, judeus de todos os lugares. Por quê? O que está acontecendo? Essa é uma redenção física, mas precisa vir uma redenção espiritual. Nós não podemos esquecer do Jeremias. Nós não podemos ir para Israel e esquecer da Torá. Nós não temos um país para ser igual o país com os demais países. Então ele fala, depois que eu colocar vocês lá dentro, fiquem tranquilos. Vai ter muita discussão, se Shabat é para abrir shopping, não, se vai ter transporte público, não esquenta a cabeça agora. Chega lá primeiro, chega lá. Depois, eu vou jogar água pura, vou purificar vocês. Estão com as cabeças assim, um querendo isso, não, pode, não pode. Gente, é incrível. Venatati lachem lev hadash. Eu vou dar para vocês um novo coração. Verua hadasha bikirbehem. Um novo espírito. Vishaftem ba'aret. E vocês vão habitar a terra. Vaiti li le'am. Vocês vão ser povo. Um povo para Deus. Tem uma agenda esse povo. E lachem le'elokim. E Deus será para nós o Deus. Então, de novo, não adianta. Muitas pessoas falam, Israel, mas eu fiquei desapontado, pensei que Israel era mais religioso, pensei isso. Você não tem que pensar, tem que estudar, entender que o processo de redenção, um processo que vai primeiro o físico, né, no campo físico, natural, e depois vamos para o metafísico. Depois do físico, nós vamos para o metafísico. Muito bem. E aí, nós estamos ainda no término dos 70 anos da Babilônia, e aí aparece o Haman. De novo, como Jeremias fez, o povo judeu continua perguntando, mas por que razão vem um antissemita fazer o plano diabólico de aniquilar o povo judeu inteiro, que estava ali com a Hashverosh, né, na famosa festa de Purim? Vocês vão poder me falar que o Mordecai se antipatizou com o Haman, aí o Haman quis se vingar do Mordecai, porque ele era o único que não curvava. Enfim, tudo. Vocês podem fazer várias propostas por que o Haman queria destruir o povo judeu. Mas na nossa literatura nós encontramos algumas propostas reflexivas. A primeira, nós fomos participar de uma festa e de forma equivocada. Segundo a tradição, aquela festa era um grande carnaval, em que o carnaval da Pérsia antiga feria os valores da tradição judaica. Valores milenares. Quem ouviu? Não.
Eu falo, escuta, não fica bonito. Mandaram um convite para mim, né? Eu me lembro, eu sempre falo isso na sinagoga e falo mesmo. Falo mesmo. Falo porque a minha intenção é ser professor. Recebi o convite na inauguração do Templo Salomão. Devo ir ou não devo ir? Arrumei o que fazer no Rio de Janeiro, não estive naqueles dias em São Paulo, justifiquei a minha ausência e não fui. As pessoas me perguntavam, é para ir? Para mim, não é para ir. Por quê? Bicho, o tempo é... Mas tem que ter convivência. Pois é. Tem que fazer convivência, tem que fazer a política, a boa política, a boa política. Não tem que fazer uma boa política. Tem que fazer uma política correta. A política correta, quando eu vou, quando eu não vou, quando eu mando carta pedindo desculpa. Eu não vou poder estar, eu estou comprometido com outros. Um dia ele vai perceber, escuta, eu sempre chamo, você sempre está comprometido, tal. Então, a quatro paredes, fecha a porta e se fala a verdade. Mordecai orientou, não ouviram Mordecai, de uma festa teve o Haman. Outra proposta reflexiva era que Ciro já tinha permitido o retorno. Então, você imagina, você pode voltar para Israel e ninguém quis ficar, todo mundo gostou da Babilônia, estava muito gostoso, bacana, era simpático. Haman e seu plano diabólico ocorreu 21 anos depois que Ciro já tinha dado autorização para os judeus retornarem para sua terra. 21 anos. Vem o Haman. Nós tínhamos 21 anos, 3 vezes 7, para poder sair e voltar para Israel. Por que não voltamos? Por que não fizeram aliar? Não fizeram aliar, vem Haman. Ah, mas não, você está falando, Rabino, então, o que você está falando? Eu não estou falando, essa é a nossa história. Não é eu. Eu não faço. A agência judaica não me pagou para falar esse slide. Eu estou apenas lendo a história com vocês e citando os principais pontos. No exílio nasceu novamente o judaísmo. Aliás, foi no deserto do Sinai que ele nasceu e é na Babilônia que ele nasce de novo. Profeta Neemias, estamos retornando para construir o segundo templo, hein? Estou chegando. E aí ele fica com as reformas sociais, precisa organizar o país de novo. E o profeta Esdra, ele fica com os decretos religiosos. Segundo o historiador Joseph Safran, Esdra, o escriba, foi um dos principais personagens que consolidou a educação nacional judaica no início do segundo templo. Esdra Sofer, Esdra ele era Cohen, Esdra se ocupou com a educação nacional de um povo. Ele entendeu o que Jeremias falou, que nós saímos de Israel porque largamos a nossa Torá. O Plano Nacional de Educação Judaica não pode mais permitir jovens que são ignorantes de Tanar. Não pode permitir jovens que são ignorantes do idioma hebraico. Não pode permitir que jovens não sabem essa cronologia que estou fazendo com vocês. Nós precisamos combater a indiferença e a ignorância da identidade judaica. Não podemos deixar assim. Esdra se dedicou a isso. Diz o Talmud, Esdra possuía um papel tão importante quanto o que teve Moshe Rabbeinu. Porque o que é Moshe? Rabbeinu, nosso mestre. Esdra, quem é? Sofer, um escritor, um escriba. Esses são personagens que modularam a identidade de um povo, modularam a identidade de um judeu. Um judeu precisa saber o real papel de Moshe, não só como um salvador do Egito, mas como um professor. E, às vezes, nós damos ênfase ao herói e não ao mestre. Quizás aí está uma das razões por que o mestre é tão pouco ou tão mal valorizado. Né? Porque os grandes personagens, esquecemos de citar que eles eram, acima de tudo, professores. Esdra, no fundo, era um professor. No segundo templo, eu cito aqui o rabino Adin Steinitz, um rabino da linha Chabad,
Ele marcou o século XX colocando livros do Talmud acessível no inglês, no russo, no hebraico, com um outro tipo de layout, com explicações. Ele diz o seguinte: o período do Segundo Tempo foi, portanto, a era que se lançam as fundações da lei oral judaica, e a imagem do povo judeu foi modelada para os séculos vindouros. Querendo ou não, os rabinos, quando ocupam a liderança, substituindo os profetas, eles continuam modulando a nossa identidade. Moisés recebeu a Torá no Sinai, entregou a Josué, e este aos anciões. Os anciões transmitiram aos profetas, e os profetas aos sábios da grande assembleia. Eles estabeleceram 3 princípios: seja cauteloso no julgamento, fazei muitos discípulos e fixem cercas à defesa da Torá. Porque a volta, Ética dos Pais, capítulo 1. Moshe Kibbet Torá Sinai, Saral Yoshua, Yoshua Zkelim, Zkelim Veim. Essa ordem de transmissão, hoje todo mundo fala Ledor Vador, mas é preciso entender uma coisa: Ledor Vador, nós temos que realmente ter essa responsabilidade. Do que Moisés recebeu é o que eu estou entregando para o meu filho, sem menos e sem mais, sem acréscimos, e também sem fazer seleção brasileira de mitzvot. Essa mitzvah eu faço, aquela eu não faço, essa eu faço, aquela... Não foi isso. Não foi isso que foi transmitido de gerações para geração. Will Durant escreve a história judaica do período helenístico. Já estou indo agora para a invasão dos gregos, invasão romana. Gira em torno de 2 conflitos: a soberania territorial da Palestina e a luta ideológica entre o judaísmo e o helenismo. O primeiro conflito, refere-se ele ao territorial, é história morta. O segundo conflito, me refere-se ao judaísmo versus helenismo. Esse é o eterno conflito que atinge o sentimento e o pensamento do homem. Isso é história viva. E o que nós fazemos nas poltronas das escolas? Estudando história morta. A gente fica 6 meses estudando Roma, com todos os ataques e isso, Primeira Guerra, Segunda Guerra. Eu quero estudar o pensamento, o sentimento humano. Que contribuições foram feitas nesse período? Aonde estava a luta? Cadê os ideais, a virtude, os valores, o combate aos vícios? Jeremias, Ezequiel e Isaías deram um show de contribuições para a minha identidade. O que eu vou fazer com as guerras? Flávio Josefos escreve A Guerra dos Judeus. Muito bem, ele relata como historiador. Ok, que contribuições eu pego daquele livro? É isso que nós temos que entender. O povo judeu, o povo do livro. Sim, mas que livro? O rei Davi foi um grande combatente, mas ele deixou 150 poesias maravilhosas, os salmos. Acaso alguém já parou para estudar esses salmos? Nós, judeus, temos que ir pelo lado do pensamento, do sentimento, e não da história morta. Já na ocupação romana, a sociedade é dividida em 4 grandes grupos: os saduqueus, famílias de sacerdotes, linhagem do Tzadok HaKohen, está lá citado no livro dos reis. Era elite, riqueza, poder político, fazia os interesses de Roma. Eles andavam juntos, viu? Romperam com a tradição rabínica da Torá oral. Eles querem fazer política. Não ouvem os rabinos. Aliás, tem muitos saduceus hoje em dia também. Não ouvem. Querem fazer política. Tá bom? Faz política. Vão fazer o quê? Eles pregam interesses outros. Rompe com a tradição. Zelotes são os nacionalistas. Busca da independência política. Próximo dos rabinos, divergiam na metodologia política.
eram favoráveis à revolta armada e à expulsão dos romanos da Palestina. Eles eram junto com os rabinos, mas vai para a guerra, vamos expulsar os romanos daqui. Foi assim que nasceu o Bar Kokhba, a rebelião de Bar Kokhba. Aliás, a união de rabinos e zelotes fez também Hanukkah, a revolta dos macabeus. Os zelotes, a questão nacional sempre andou junto com os rabinos. Os saduceus, não. Os saduceus é outra coisa. Interesses. Interesses de poder, de dinheiro. É a corrupção do pensamento. É a corrupção da ideologia. É a vender princípios. Seguindo, os essênios viviam isolados no deserto da Judéia, defensores da natureza, da simplicidade e da igualdade social. Né? Eu diria que eram os hippies da época. Rompem com a tradição rabínica também e promovem uma seita messiânica. Aguardam o Salvador. Muitos dizem que dos essênios nasce o cristianismo. Muitos dizem. E os fariseus defendem o judaísmo autêntico. Em hebraico são chamados de perushim, de lifrosh, de separar. Estão separados. Separar do quê? Eles querem separar o joio do trigo. Eles combatiam o helenismo misturado ao judaísmo. Nada disso. É azeite de Hanukkah. Azeite não mistura com água. Azeite sobe água. Tem que separar. Não mistura. Não dá para fazer um judaísmo com conceitos helenísticos misturados. Não dá. Judaísmo é judaísmo, helenismo é helenismo. Helenismo alimente as demais nações. O judaísmo alimenta o povo judeu. Defendiam a meritocracia da sabedoria, ou seja, quem será o sábio? Aquele que faz por merecer ser o sábio. E promoveram a democratização do ensino. Percussores de duas grandes escolas, Beit Shammai e Beit Hillel, nasceram dos fariseus. Qual a liderança judaica que conduziu Israel com êxito no enfrentamento aos romanos? Possibilidade, os saduceus? Nada disso. Foram derrotados pela corrupção. A própria corrupção acabou com eles, não existe mais. Os essênios levaram a outras culturas religiosas. Nós não estamos aqui graças aos essênios. Se nós estamos aqui hoje no Zoom, é graças à atividade de outro tipo de liderança. A dúvida é se é zelotes ou fariseu. Elazar Ben Yair, na famosa história de defesa de Massada, ou Rabi Yohanan Ben Zakkai, que era o líder dos fariseus, que teve um diálogo que marcou a identidade de cada um de nós quando ele fala para Vespasiano. O que ele fala? Vamos ver já. Rabi Yohanan Ben Zakkai e Vespasiano, Demi Yavne e os seus sábios. Você quer dominar Israel? Você vai acabar com tudo? Eu só quero escola. Se você me deixar a escola, está tudo certo. E se você me deixa a escola, e deixou, o que aconteceu, estamos aqui. A história morta não faz parte de Rabi Yohanan Ben Zakkai. O povo judeu tem que pensar nisso. Escola, professor, aluno, ensino, o tempo todo. E aí, que é a voz de novo, sob 3 pilares o mundo se mantém: o estudo da Torá, o serviço divino e a beneficência. A beneficência é muito importante. Muito importante. O serviço divino também, aliás, hoje já estamos no nosso plano de retorno da atmosfera pandêmica. Então, já semana passada conseguimos rezar todos os dias de manhã. E hoje começamos já com tarde e noite. Estamos muito felizes. O serviço divino voltando ao tempo. Mas o estudo da Torá é o primeiro. Ele é o carro-chefe para o mundo se mantém. Vocês podem pensar que não, mas o fato de estarmos reunidos no Zoom, estudando o judaísmo, é o que mantém o mundo, viu? O mundo não vai
não vai ser destruído, porque nós estamos aqui e muitos outros estão em outras formas de estudo de Torá. É isso que mantém o mundo, por incrível que possa parecer. Rabban Gamliel disse: não é a teoria o principal, mas a prática. Então, não adianta, segundo as contribuições dos rabinos, que já estamos indo para o final, não adianta estudar a teoria. Precisamos fazer a prática. O ser judeu é fazer com que os ensinamentos aconteçam. Rabi Ishmael disse: aquele que estuda visando ensinar, ser-lhe-á dado aprender e ensinar. Já é alguma coisa, viu? Ele estuda, não é para ficar só para ele, não. Ele quer ensinar o que sabe. E aquele que estuda visando praticar, ele estuda para praticar aqueles ensinamentos, ser-lhe-é dado aprender, ensinar, observar e praticar. Isso é um postulado educacional. Eu preciso ter professor que pratique o judaísmo. Eu não quero um professor enciclopédia. Sabe por quê? Porque eu vou aprender com uma pessoa que não me ensine teoria, me ensine prática. Ele é um modelo vivo daquilo que está falando, que está ensinando. E Rabi Hanina disse: todo aquele cujas boas obras excedem a sua sabedoria subsiste. Mas aquele que tem mais sabedoria do que boas obras, a sabedoria vai embora. Rabi Meir diz: dedica-te menos aos negócios para te ocupares com a Torá. Menos? Hoje, né? Bom, hoje estamos numa situação atípica, mas no nosso século, o que mais ouvimos é: não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo e não tenho tempo. Dedica menos tempo para os negócios e começa a estudar a Torá. Esses ensinamentos marcaram a identidade do judeu. Se eu não tenho eles claro comigo, a minha identidade vai andar enfraquecida. Rashi. Era pós-talmúdica, o precursor do sionismo. O seu primeiro comentário na Torá. O que ele escreveu? O primeiro comentário dele. Qual foi a pergunta do Rashi? Por que a Torá começou por Bereshit? Ué, pergunta mais fácil de responder. Você vai começar pela criação do mundo, pelo início da história. Como assim? Mas a pergunta tem sentido, porque a Torá é a lei de Moisés. Então começa em Shemot. Lá tem leis de Rosh Chodesh, de Pesach, tem uma porção de leis do Shabat. Se Torá é lei de Moisés, o que me interessa que Deus criou o mundo, o jardim do Éden, maçã, uva, qual foi a fruta proibida? Trigo, figo, uma discussão danada, né? Na exegese. Qual foi a fruta proibida? Mas depois tem a história do Noé, que ninguém quer saber da história do Noé, que se ele botou um par de cada espécie dos animais impuro e 7 dos animais puros, para quem interessa isso? Vai direto nas leis. Essa foi a pergunta que Rashi perguntou no seu comentário, o primeiro. Por que começar por Bereshit? Vamos cumprir a Torá. Ou é para conhecer a Torá? Acabamos de falar, vamos fazer a prática. E o Rashi responde: as mitzvot, suas leis, estão lá no livro Shemot. Ele diz o seguinte: o meu companheiro Ramban disse, começou no Bereshit por causa do criacionismo. É muito importante o conceito, Deus criou o mundo, não é evolução, é criação. Ponto. Por isso que a Torá começa do Bereshit. Senão começaríamos, de fato, com as leis de Moisés. Mas eu vou começar lá para já ensinar, porta de entrada do conhecimento da Torá, que Deus é o Criador. Mas a resposta de Rashi não é nada disso. A terra de Israel.
ele começa desde o início para mostrar que aquele pedacinho de território pertencia aos 7 povos. E em algum momento Deus prometeu que vai dar para o povo de Israel. E que vai tirar dos 7 povos e vai dar para nós. E se nós também não andarmos no caminho, a gente vai sair de lá e depois vai voltar. Toda essa compreensão da relação do povo de Israel com a terra de Israel fez com que a Torá começasse por Bereshit. Quem escreveu isso? Rashi. Rashi, século XI, rabino Ashkenazi, que habitava a França, Troyes. E as nações condenam Israel. Kavashem Terason, Shiva Amim, vocês desde o início ocuparam a terra, não é a terra de vocês ocuparam dos 7 povos, vocês ocuparam do não sei o quê, enfim, Jerusalém não é judaico, e uma série de histórias. Né? Então a pergunta é política ou teológico? E aí, podemos levar a Bíblia e o Urash para onde? Eu ia lá. Eu ia falar, olha, o Urash diz isso, e alguém vai me ouvir? Eu falei, meu amigo, o que você está fazendo aqui? Você está fazendo aqui uma aula de doutrinação judaica? O que você está fazendo? O que o Urash escreve? Para que serve? Não é para levar para a ONU, não é para o Estado de São Paulo, não é para levar para a Globo nem para a Bandeirante. O que o Urash escreve é para levar para nossas casas. Nós, judeus, temos que ter ciência da importância da terra de Israel para nós como identidade de povo, de nação. O ser judeu tem a ver com a terra de Israel, sim. Então, o Urash é de extrema importância, tem um impacto da minha identidade. A mitzvah de morar em Israel é a única que aprendemos do Bereshit. Tem a origem dos patriarcas, terra prometida, segundo o Urash. Por isso mereceu o primeiro comentário da Torá. Há quem diz que ele fala em nome do seu pai, Amar Abi Yitzhak. O nome do Urash é Shlomo ben Yitzhak. E esse comentário ele ouviu do pai dele. Muitos querem dizer que o respeito que ele tinha pelo pai era tão grande que o primeiro comentário foi o que ele aprendeu com o pai dele. Mas eu digo, o Urash escreveu na sua maestria o respeito ao pai, ou seja, que bonito, um grande erudito falar, a primeira coisa que eu quero ensinar a você foi o que o meu pai me ensinou. Olha que bonito. Isso marca, isso é impactante, mas não só porque o pai ensinou, e sim o que o pai ensinou, o conteúdo também. Rashi viveu na época das cruzadas, viu? E a fama da sabedoria do Rashi se espalhou por toda a Europa. Então, o líder da primeira cruzada, Godofredo, perguntou ao Rashi, quando ele estava indo, né, para a Terra Santa, expulsar os muçulmanos, ele queria saber se ia ter êxito. Aí, Rashi respondeu, você vai derrotá-los, sim, mas você vai governar Jerusalém só por 3 dias, fica sabendo. E no 4º, você será expulso e vai retornar aqui com 3 cavalos. O Godofredo ficou irritado e disse, se eu retornar com 4 cavalos, eu vou assassinar todos os judeus da França. E eis que ocorreu justamente. Na volta, ele foi vitorioso, mas ele só ficou governando Jerusalém 3 dias, foi expulso pelos muçulmanos, voltou apenas com 4 cavaleiros, mas quando ele passou pelo arco, entrando em Troias, caiu uma pedra de um portão, matou um dos seus cavaleiros e cavalo, portanto, ficou com 3, e isso ficou na literatura histórica sobre Rashi. Maimônides. O Maimônides, ele tem, né, uma característica muito grande, porque, na verdade, nós sabemos que, como comunidade Sfaradi, né, nós temos uma paixão pelo Maimônides. E o Maimônides, quando a gente fala a palavra Maimônides, parece até que é uma universidade, né? Não é um ser humano só, uma pessoa. Mas Maimônides, na aula de hoje, apenas uma pincelada, a principal ideia que ele traz é o livre-arbítrio. A gente tem livre-arbítrio. O livre-arbítrio dá sentido para a Torá. Porque, veja bem, se você lê a Torá,
tem leis. E você tem o arbítrio de cumprir as leis ou não. Aí tem sentido a recompensa e as adversidades. Porque como você tem livre-arbítrio, então você determina praticamente como você quer, que enredo você quer. O livre-arbítrio, essa liberdade, é a semelhança divina. Quando Deus fala que vai criar o homem, né, com a imagem de Deus, com a semelhança de Deus, é sinal que ele não criou um homem com determinismo biológico, fisiológico. Ele queria um homem com livre-arbítrio. Como Deus é livre, o homem é livre. Mas essa é a particularidade do homem mesmo, como eu acabei de falar. Nada de determinismo. E o livre-arbítrio é que faz modelos educativos para os acertos e para os erros. Quando a gente estuda a Torá, a gente vê nos acertos o que devemos reproduzir e nos erros o que devemos evitar. O livre-arbítrio é a garantia que todos nós podemos fazer de chuvar. Não podemos entrar no desespero do erro, e sim corrigir o erro. Nós temos condições de corrigir, porque temos livre-arbítrio. Podemos perder o livre-arbítrio? Podemos. Podemos. Se nós fazemos as pessoas pecarem, nós vamos perder o livre-arbítrio, diz o Maimônides. Se deixamos nossos filhos errarem, ou errando, e não façamos a intervenção necessária, você vai perder o livre-arbítrio. Quando você é recorrente num pecado, você vai perder o livre-arbítrio. Quando você se afasta da comunidade, você perde o livre-arbítrio. Você não vai ter força para retorno. Quando você discorda dos rabinos, você perde o livre-arbítrio. No jargão, né, popular brasileiro, é o cabeça dura. O cabeça dura é o coração duro do farol. Ele perdeu o livre-arbítrio. Perdeu o livre-arbítrio. E quando ele zomba das mitzvot, quando ele ironiza o judaísmo, quando ele ridiculariza, aí você já percebe que ele está sem livre-arbítrio. Quem escreveu isso? Maimônides. Tem um impacto muito grande na minha identidade. Diz o Maimônides, o princípio básico de todos os princípios é conscientizar-se de que há um ser primeiro que originou a existência de tudo. Quer dizer, é acreditar em Deus. E quando um homem estuda essas coisas, reflete sobre toda a criação, desde os anjos e esferas até os seres humanos, quer dizer, ele estuda botânica, ele estuda biologia, fisiologia, anatomia, e percebe a sabedoria divina manifestada em tudo, seu amor por Deus aumentará. Quanto mais conhecimento, mais amor. Você não ama o desconhecido, diz o Maimônides. Aliás, Maimônides é o defensor em colocar nos currículos, né, das escolas judaicas as ciências. Ele entende que quando o homem estuda essas coisas, a ciência, ele vai ter muito mais condições de amar a Deus do que aquele que não estudar a ciência. Agora, eu vou para o último rabino da noite de hoje. Eu sei que eu estou indo numa pegada mais forte, mas a nossa cronologia é riquíssima, né? E tem tanta coisa, e eu já fiz a síntese da síntese. Mas agora, relembrar que Ramban, não o Rambam com M, e sim com N, Narmânides, ele diz sobre os personagens bíblicos. São muito mais que personagens históricos, são modelos educativos. Abraham era um exemplo. Narmânides escreve em seu livro, Introdução à Bíblia, Taná não é um livro essencialmente histórico, e sim um manual de ética e moral para se viver como indivíduo e se viver como nação. Então, quando a gente estuda a Torá, nós precisamos saber que nós estamos estudando o livro dos livros. Narmânides também, ele foi
um sionista, porque ele escreveu que morar em Israel é uma mitzvah. Então tem mitzvah de botar tefilim, tem mitzvah de rezar, tem mitzvah de acender a vela de Shabbat, tem mitzvah de ouvir o shofar e tem mitzvah de ir morar em Israel. Diz o Rahmanides: e conquistareis a terra e habitareis nela, pois para vós dei a terra para herdá-la. Em minha opinião, diz o Ramban, morar em Israel é uma das 613 mitzvot. Com isso, estamos impedidos de procurar outra região para morar, viu? Agora põe um parênteses, palavras do professor. O que estamos fazendo aqui? Pois estaremos desprezando a herança de Deus. Eu pergunto para vocês, com toda essa literatura dos profetas aos rabinos sobre Israel, como dizer que o sionismo foi criado por Theodor Herzl? A bagagem que o judeu já trazia sobre morar em Israel, sobre retornar de Sion, era tremenda. Obviamente que Theodor Herzl fez contribuições importantes no seu período, no seu momento e no seu contexto, mas nós já tínhamos isso carregando na nossa biblioteca faz muito tempo, muito tempo. Então essas são, sem dúvida nenhuma, contribuições que marcaram a minha identidade. E para terminar, olha aí, Jerusalém, centro do mundo. E Malquitzedek, rei de Shalem, trouxe pão e vinho, e ele servia ao Deus Altíssimo. Shalem, rei de Shalem. Malquitzedek, rei de Shalem. Ele foi encontrar com Abraham. Shalem é Jerusalém. Yerushalayim, Yerushalem. Pelo visto, desde a antiguidade, os povos eram atraídos e habitá-la. Bom, até hoje. Podendo ir atrás de uma tradição oral que, nessa região, corresponde ao templo celestial chamado de Tzedek. Lá vai vir a justiça. De acordo com o Talmud, Malquitzedek é filho de Noa, comentários do Ramban, ou seja, há uma força espiritual lá que atrai todas as nações, todos querem ir para lá desde a antiguidade. E esse Shalem, ou Malquitzedek, servia o Deus Altíssimo da forma dele, foi o encontro de Abraham, porque ele morava na cidade de Jerusalém. De acordo com o Ramban, o nome da pessoa determina o seu destino. Então, cada um de nós temos um nome, perfeito? E o nome tem um significado. Esse significado, ele faz um perfil astral e espiritual nas nossas vidas. O nome da pessoa expressa o seu perfil, o nome da pessoa será o da sua alma, portanto, devemos evitar a importação de nomes. Por exemplo, eu me lembro que eu fui uma vez numa família, né, visitar, aí tinha uma criança, filho daquele casal, perguntei qual o nome dele. Olha, o nome dele, Hércules. Gente, que é Hércules? Um judeu vai chamar o filho dele de Hércules? Isso é uma importação. Mas você tem Abraão, Isaac, Jacob, Davi, Shlomo, Shmuel. As mulheres têm Sara, Rivka, Rahel, Leá. Aí vai lá, Hércules. Hércules. Então vai chamar de Pelé, Zico, Michael Jackson, não sei também, é importação de nomes. A Israel precisa saber que quando você dá nome a alguém, você determina o nome da alma. Os faradim, eles já têm o costume de repicar o nome do pai, né? O avô, da avó, facilita bastante, os nomes vão se reproduzindo. Os ashkenazim que não fazem isso com os pais em vida, então eles se complicam lá. Mas tem muito nome na nossa literatura. Hércules, não dá. O nome deve ser dado de comum acordo entre os pais. Não é bom discutir pelo nome. Então, tudo isso, o Ramban, eu coloquei isso como um finalzinho, né, da aula, para mostrar que o nosso nome é muito importante. Né? O nome, a gente sabe que na literatura judaica diz que os judeus saíram do Egito porque não mudaram o nome. Nos perseguiram pelo nome.
e nós nos identificamos pelo nome. Nós assinamos nosso nome na Ketubá. O nosso nome é usado para chamar no Sefer Torá. Um menino, uma menina, é dado um nome no Brit ou quando sobe a Torá. O nome é importante. Gente, olha, muito obrigado. Eu agradeço imensamente, né? Porque a cronologia do nosso povo não é fácil, né? Eu confesso. A gente está aí falando, mas o importante é que vocês foram me acompanhando. Vamos abrir já a possibilidade, então, para fazerem comentários e perguntas, e vamos tentar atender a todos. Já deixo aqui o meu muito obrigado por vocês terem acompanhado essa linha do tempo, tá bom? Quem quiser falar, é só desmutar agora sozinhos, tá? Vocês podem desmutar. Eu vou lendo no chat. Rabino, o senhor vai botar esse curso, o endereço da internet, esse curso aí, como fez no 1, 2 e 3? Farei, se for do interesse de vocês, farei com o maior prazer, porque Torá é água, precisa divulgar. Então, minha mão está levantada. Aceito totalmente. E farei com o maior prazer, disponibilizarei. Estou vendo que as pessoas querem, então eu vou disponibilizar a aula sim, e essa é a ideia. A ideia é divulgar o conhecimento. Perfeito. Muito obrigado. Aqui tem uma observação muito importante. Não, tem mais um. Estou tentando ler. A Marcela escreve: o nome é a única coisa que levamos desse mundo. De fato, o nome é tão forte, né? Que, enfim, na noite de Kippur, por exemplo, quando tem aquela reza do Iskor, nós lembramos o nome. O nome é tudo, gente. O nome é tudo. Nós temos que valorizar o nosso nome. Isso é importantíssimo, essa finalização que o Ramban deu na aula de hoje. Aqui, agradeço mais uma vez o elogio da Adassa, agradeço o elogio. Bom, eu não vou citar. Obrigado, eu vou. Vocês precisam perguntar, porque eu preciso descansar um pouco, eu falei muito. Podemos agradecer só, Rabino, Hazak Baruch, pela iluminação, pela luz, para levar a semana que está entrando. Obrigado pelas palavras, obrigado pelo carinho. Eu tenho uma pergunta. Por favor, Abraham é o primeiro dos patriarcas, por favor. Já falou no nome, então tem que ser o primeiro aqui. Onde é que eu posso encontrar um bom livro em português sobre Rashi? Olha, me chamou muito a atenção. Sobre o Rashi, eu vou ter que dar uma pensada. Ok, tem problema. Comentários do Rashi, os comentários dele é mais fácil. Você pode ligar para a editora Mayanot, do nosso colega, o Rabino Weitman. Eles produziram lá uma nova edição de Humash com os comentários do Rashi em português. Tem lá a nova... editora Mayanot tem, tá? A gente recebeu, inclusive, exemplares, está na nossa biblioteca da sinagoga, mas isso já tem. Agora, sobre o Rashi, o maior especialista de Rashi se chama Alperin. Ele é um professor e rabino em Jerusalém. Ele escreveu obras sobre Rashi com profundidade e, em português, não tenho registro agora de cabeça se parte dessa obra ou artigos que está nessa obra sobre a biografia do Rashi foi traduzido ao português. Mas eu fico te devendo. Sem problema. Obrigado. Será que não acha? Como? Na livraria Sefer. Na livraria... Não, mas na livraria Sefer ele pode até encontrar também o que eu falei da editora Mayanot. Pode estar vendendo lá na livraria Sefer. Mas sobre o Rashi, não acredito
Se encontrar alguma coisa, é na editora Mayanot mesmo. Ok. Obrigado. Que mais? Boa noite. Eu queria saber sobre o Mashiach. Em que momento que aparece, por que aparece o Mashiach? Porque não é mencionado na Torá, acho. Olha, aqui eu tenho que ser um profundo professor, primeiro para reconhecer que essa voz é da Daniela. O professor reconhece a voz do aluno, né? Eu não vi ela, mas eu sei que é ela. Eu estou correto, Daniela? Perfeito, perfeito. Que bom. Então, professor serei. Segunda questão. A sua pergunta é uma pergunta das mais clássicas da filosofia judaica, por que o Mashiach não foi citado de forma explícita na Torá, mas foi de forma explícita nos profetas, mais ainda por Maimônides, né? Porque ele fez os 13 princípios da fé, e lá coloca o Mashiach como um desses 13 princípios da fé. E lá, quem não conhece, Anima, Aminanim, essa música, judeus que eram levados para Treblinka, Sobivó, Auschwitz, cantavam Anima, Amin, Bemunasheb, via Tamashia. É uma coisa impressionante. Então, como o tema ele é profundo, pode ser que eu estou devendo. Eu, como bom professor, ando devendo algumas coisas. Eu espero que a Isabel não esteja aproveitando isso para me pegar dívidas, que ela anota tudo. Ela tem uma cadernetinha, ela vai anotando tudo. Rabino, você está me devendo. Certo, Isabel? Você está vendo que eu não estou perguntando nada, sou boazinha aqui. Pois é, Isabel, não é porque a caderneta está cheia, entendeu? Você vai falar, Tá faltando a gente na aula. Isabel, tá faltando eu e você na aula, amiga. Só pessoalmente, né? Só pessoalmente, né? Não, mas a pergunta da Daniela, voltando para a Daniela, porque eu me lembro que o Samuel, né, meu xará, tem me perguntado, né, quando é que nós podemos estudar sobre o Mashiach ben David e o Mashiach ben Yosef. E esse é um tema, né? Acho que esse é um tema. Eu acho que podemos, em respeito à pergunta da Daniela, por que a Torá não falou claramente o Mashiach já nos 5 livros? Porque essa é a pergunta dela. Eu queria... Por que não vem? Parece que a Torá oral e os escritos vão aparecendo na proximidade do tempo, né? Não vai dar para falar de Mashiach quando você tem um Moshe Rabbeinu na tua frente, que praticamente, né, fez tudo que um Salvador podia esperar dele, né? E depois você vê um Yoshua fazendo o que fez. E todos aqueles personagens, David Ameller, Shlomo, mas aí eu concordo. Depois que nós conseguimos ter a soberania política, a unidade política, a unidade religiosa, não houve melhor momento na história do povo judeu como na história do rei Salomão. Aí já está na hora de falar do Mashiach. Por quê? Porque a gente engordou, começou a ficar muito prepotente, arrogante, começamos a cair. As adversidades vieram, agora o Mashiach precisa vir para reconduzir aquilo que o rei Salomão conseguiu. Parece que a revelação do Mashiach ela vai se dando no momento em que o povo não entendeu sem ele, porque ele podia ir pela maturidade da própria história, do próprio estudo da Torá e das profecias,
Ao não entender, então começamos a revelar que então vamos ter que trazer o Mashiach. Mas, de qualquer forma, Daniela, fica aí o meu compromisso de se aprofundar e citar onde está essa pergunta sua, porque eu vou citar a fonte, essa pergunta está nos clássicos da filosofia, e aproveitar que na minha caderneta tem lá apontado uma pergunta, ou várias vezes foi recorrente a pergunta Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef, que é um conceito importante também de compreensão desse Mashiach. São dois, é um, o que é Mashiach ben David, o que é Mashiach ben Yosef, e aí responderei com mais elementos a sua pergunta, por que não foi citado o Mashiach na Torá, além dessa introdução para a reflexão que eu já deixei aqui. Pode ser? Abino, uma perguntinha, por favor. Elvio Pois não, senhor Elvio. Pois não. O senhor falou que Yoshé, que viveu de 4 a C até 29 e depois DC, que é o negócio do cristianismo lá, eu vi uma história, não sei se está certo, na época dele, o sumo sacerdote era um cara chamado Caifás. Ele não quis fritar a imagem de Yoshé com medo dele perder todo o poder de que ele era um maioral, não sei o quê, então ele quis entregar Yoshé de bandeja para Pilatos e, na verdade, a gente acabou levando a culpa que os Goim falam até hoje que os judeus mataram o dito cujo. Como é que é essa história? Porque, na verdade, a força do Lashon Hará é muito grande, né? Não foi o poderio do sumo sacerdócio que acabou metendo o nariz onde não devia? Olha, o período do Yehoshua, né, como eles chamam em hebraico, é um período, vamos dizer assim, que precisa ser estudado. Talvez seria até bom uma aula sobre ele, caso vocês queiram, mas de acordo com as fontes do Talmud. Porque vocês vão olhar que a história está diferente. A história contada, registrada, está um pouco diferente no Talmud. Sim. E acho que seria enriquecedor, seria interessante. E pela minha experiência vamos dizer, de frequência nos mundos acadêmicos, quando a gente cita a literatura clássica, somos muito respeitados, viu? Porque é uma literatura que eles não tocam. E aí é muito interessante, né? Porque eles valorizam muito, né? Alguém que pode levar até eles uma literatura. O Talmud é indiscutivelmente uma fonte de sabedoria tão grande e de informações históricas, embora não é o principal objetivo do Talmud. Mas Elvio, já que você cita essa questão do sumo sacerdote, que na época, né, do Jesus, né, essa época o sacerdócio e os rabinos, havia uma cisão, né? Eu deixei isso muito claro. Os saduceus, que estavam no sacerdócio, eram corruptos, né? Isso é mencionado pelos historiadores. Caifás era bandido mesmo ou não? Como? O Caifás, como sumo sacerdote, ele era Ganef, na verdade. Olha, corrupto. Conversa do Novo Testamento. Olha, o Novo Testamento também é um outro capítulo que eu também posso falar um pouco dele também, tá? Mas havia corrupção nos saduceus. Eles foram derrotados pela corrupção, né? Porque quem entra no mundo da corrupção, esse é um ato suicida. É um ato suicida. Olha só na nossa história da política brasileira. Todos eles vão acabar, eles vão sumir da história. A corrupção elimina a pessoa. O Jesus morreu judeu, um judeu
rebelde, ok, ele tem o direito, né? Ele estava desconfortável com os rabinos, estava desconfortável com os saduceus, estava desconfortável com todo mundo, com os romanos. Ele era o cara do conta de tudo. Mas tudo bem. Na história que você cita, pelo Talmud, nós sabemos da corrupção dos saduceus, nós sabemos desse Jesus do Talmud. Eu tenho muito mais informações a dizer que os livros de história não falam. E é o que restou do Talmud, tá? Porque todas as outras partes foram censuradas pela Igreja Católica, né? E a gente conseguiu recolocar graças a um trabalho árduo de vários pesquisadores. Então, essa observação ela está parcialmente correta, mas também fica aí para um outro momento a gente poder estudar esse personagem à luz da literatura clássica. Muito bem. Senhores e senhoras, agradeço imensamente, se não houver mais nenhuma pergunta, agradeço imensamente aí a paciência de vocês, porque hoje a gente andou bastante na história, a cronologia foi extensa, vocês devem estar cansados de me ouvir, né? A minha voz deve estar Nada, mais uma hora de... Se a gente estivesse cansado, a gente não ia vir toda semana, né, Rabino? Muito obrigado. Olha, muito obrigado pelo carinho. Obrigado. A gente que agradece muito ao senhor. Muito bem, então... Uma excelente semana. Excelente semana para todos, boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado, Rabino. Até a próxima segunda-feira. Um forte abraço a todos. Um abraço, Rabino. Boa noite. Tchau, Abraço, tchau. Rabino. Boa noite, boa noite.